Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Tu és santo, Senhor. Obrigada, Senhor amado, por essa manhã. Obrigada pela palavra que vai vir, Deus. Aleluia. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Tudo na graça e na paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano. Vamos orar um pouquinho? Em nome de Jesus, curve aí a sua fronte. Em nome do Senhor Jesus, e vamos orar ao Senhor, para que Ele venha falar aos nossos corações. O Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas hoje, e nós precisamos estar prontos à mudança, amada. Nós precisamos estar prontos a virar a chave. Nós precisamos estar prontos para avançar para o reino do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Deus, Ele continua sendo Deus sem a gente, amados. Deus, Ele continua sendo Deus, mas nós, sem a presença do Senhor, nós não conseguiremos caminhar. Temos ouvido rumores de várias situações, suicídios, pessoas abaladas emocionalmente. Por quê? Porque não tiveram forças para estar na presença do Senhor. Mas nós estamos aqui, você está me assistindo aí. Nós, nesse momento, se nós ouvirmos a palavra do Senhor, obedecer e mudar a nossa postura, certamente nós seremos abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Papai querido, Deus Santo, nós somos gratos a Ti, Deus, por essa manhã. Eu Te agradeço por cada vida, eu Te agradeço por cada irmão meu, Senhor. Eu Te agradeço por esse dia, Senhor. Eu Te agradeço por esse momento, Senhor amado, que o Senhor prepara, Deus, um milagre, Senhor amado, uma família, Senhor, se unindo, Deus, uma família se unindo, Deus, e mostrando, Deus, a sua glória, o testemunho de vida, aquilo que o Senhor tem feito, Pai, na vida deles. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós precisamos ouvir a Sua voz, não a voz do pastor Daniel, Senhor, mas queremos ouvir sim a Sua voz, Pai, o Seu direcionamento para as nossas vidas nessa manhã. Pai, vem, Senhor amado, sobre as nossas mentes e sobre o nosso coração. O que o Senhor pensa a nosso respeito, Pai, é bom, é perfeito, é agradável, Senhor. Por isso, toda mentira de Satanás que chega na nossa mente, que nós seremos derrotados, que nós não venceremos, que nós seremos um nada, nós rejeitamos esse pensamento das nossas mentes no nome do Senhor Jesus. Nós somos, Deus, mais que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, Papai de amor, nós pedimos a Ti, Senhor amado, vem nos abraçar, Senhor. Vem nos envolver, Pai. A Sua palavra, Senhor amado, fala, Senhor, ao nosso respeito somente o que é bom, perfeito e agradável. E nós somos o Deus, aquilo que a Sua palavra diz que nós somos, Senhor. Nós viveremos aquilo que a Sua palavra diz que nós viveremos, Senhor. Caminharemos, Senhor, seguiremos, Senhor, segundo a Sua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. O Senhor tem um direcionamento para as nossas vidas nessa manhã. Deus, Ele quer falar conosco, mas nós precisamos abrir os nossos corações naquilo que Deus tem preparado para nós. Nós nessa manhã, nós teremos o culto, e logo depois do culto,
nós teremos a celebração de casamento do nosso irmão Lucas e da nossa irmã Milena. Não cancelaram nada ainda não, né? Amém, glória a Deus. Vai saber, né? Tudo pode mudar, né? Mas eu creio que não, está tudo programado para acontecer daqui a pouco. E os irmãos que puderem prestigiar e aguardar até o casamento acontecer, será uma bênção na vida deles em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. No livro de Efésios, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus sobre o que é corpo de Cristo, sobre o que é corpo de Cristo, como que o corpo de Cristo cresce, como é que eu vivo dentro de casa com aquele que está dentro do meu lar. O livro de Efésios foi escrito para a igreja de Éfeso, Paulo orientando a igreja de Éfeso, e essas mesmas orientações vêm para as nossas vidas hoje, para edificar as nossas vidas no nome do Senhor Jesus. E Paulo, ele começa aqui orando, amados. Ele começa aqui no Efésios capítulo 3, a partir do verso... Vocês se importam se eu tirar a máscara só para falar no microfone? Tudo bem? Tudo bem? Está meio sufocante aqui para falar. E eu estou longe de vocês, então acho que não tem problema nenhum. Amém? Paulo aqui, ele começa fazendo uma oração para os irmãos que estão em Éfeso. E ele começa falando assim, ó: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, e oro para que estejam arraigados, e oro para que estejam enraizados e alicerçados como? Em amor. Se nós não estivermos enraizados pela fé, não estivermos alicerçados em amor, nós não conseguiremos terminar a carreira que está proposta para nós, amados. Nós não conseguiremos. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender, assim, alicerçados em amor, nós vamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento humano. Essa é a oração que Paulo fazia à igreja de Éfeso, e é a oração que vem para nós aqui, a igreja Comunhão, a igreja Assembleia, ao povo de Deus na terra, ao povo de Deus que está ouvindo a palavra. E aí ele fala assim: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Mas para que eu possa conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, eu preciso estar enraizados, eu preciso estar alicerçado como? Em amor. Se eu não estiver enraizado, alicerçado com profundidade em amor no Senhor, eu não vou compreender esse amor que excede todo conhecimento, para que vocês possam ser cheios de toda a plenitude de Deus. Eu só vou ser cheio da plenitude de Deus se eu estiver alicerçado, se eu estiver enraizado, se eu estiver enxertado na árvore correta, em Jesus Cristo nosso Senhor. Porque eu vou receber alimento de quem? Eu recebo alimento de quem? Eu recebo alimento do Senhor. E eu sou alimentado por onde? Eu sou alimentado pela palavra do Senhor. A fé vem por quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Olha só. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aquele que é capaz, verso 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Muitas vezes nós achamos que o Senhor, Ele não está agindo em algumas situações, em algumas áreas da nossa vida. Mas os pensamentos, que o Senhor pensa ao nosso respeito são pensamentos bons. Nós fazemos alguns projetos, mas o projeto melhor é o de Deus para as nossas vidas. A gente se frustra com algumas situações. Com quantas coisas você já não se frustrou na sua vida? Com quantas situações você já não se frustrou? Quantos projetos que você já fez e o Senhor, Ele mudou esse projeto, falou: o caminho não é esse, filho. O caminho não é esse. E aí o Senhor te traz para junto dEle, para perto dEle, e quer te mostrar outra direção. Mas nós precisamos estar atento àquilo que o Espírito nos diz pela sua palavra. Nós precisamos estar atento porque o Senhor nos alimenta todos os dias. E hoje é um alimento novo para as nossas vidas. Nessa manhã nós estamos comendo carne, amados. Você precisa de carne para poder, proteína da parte do Senhor, para que você possa continuar caminhando firme, no nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando no capítulo 4, ele fala assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eu estou alicerçado, eu estou enraizado, eu estou aprofundado em Cristo. Eu estou conhecendo qual que é a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do Senhor. Eu estou sabendo de tudo isso. Aí vem para essa outra segunda parte aqui, que ele começa a falar assim, como prisioneiro do Senhor, eu peço a vocês que vocês sejam pacientes. Já orei ao Senhor para que vocês sejam enraizados na palavra do Senhor, para que vocês sejam enraizados em Cristo Jesus, para que sejam alicerçados em Cristo Jesus. Agora ele está falando aqui, para quê? Para que vocês possam ser dóceis, para que vocês possam ser pacientes, para que vocês possam suportar uns aos outros. Amados, nesse tempo que nós estamos passando agora, nós precisamos disso aqui, muita paciência para poder suportar um ao outro dentro do nosso lar, muita paciência para poder suportar um ao outro dentro do ambiente de trabalho, muita paciência para suportar um ao outro aonde nós estamos, porque é essa doença que está vindo aí, que está pegando muita gente, a qual eu peguei há 15 dias atrás, e hoje eu estou liberto para a glória de Deus, saí da quarentena, hoje faz 16 dias, e quando você passa por essa enfermidade, dá umas coisas em você, você fica nervoso, você fica irritado, não é, Samia? Acontece isso com a gente. Agora, para que você possa estar firme, para que você possa entender o que é que o Senhor está fazendo com você, para que você possa ter o alimento e não se irritar, não ficar nervoso com as situações, do que você precisa? Você precisa de alimento, você precisa de alimento espiritual, você precisa estar na presença do Senhor, porque se a gente não estiver alicerçado na palavra de Deus, a gente acaba fazendo besteira com as nossas próprias vidas. Nessa semana eu fiquei muito triste, amado, me bateu uma tristeza muito profunda, porque nós ficamos sabendo de uma pessoa que tinha tirado a vida, conhecido nosso há muitos anos. Ele não aguentou, sofrendo de dores no ciático que não passava, dores emocionais, dor por causa de relacionamento,
sabe, relacionamento com esposa, relacionamento com filhos, não suportou, se jogou do 7º andar, tirou a própria vida, amado. Agora isso está longe da gente? Está pertinho, está muito próximo da gente. Logo em seguida, no dia seguinte, eu moro na Moca, comecei a ouvir um barulho de carros passando na rua, de polícia, de bombeiro. Daqui a pouco veio no grupo, uma outra pessoa se jogou na linha do trem. Suicídio de novo. E quantos pensamentos ruins não vêm na nossa mente dessa forma? E aí me bateu, quando eu vi esse segundo suicídio, me bateu uma tristeza tão grande, amado. Porque quantas pessoas no nosso meio que sofrem também e já não passou por essa situação, com esses pensamentos: eu vou acabar com o meu sofrimento, eu vou parar de sofrer, eu vou tirar a minha vida, eu vou acabar. Para que possamos suportar, para que possamos ficar firmes até o fim, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Senão nós vamos cometer esse ato, nós vamos acabar fazendo essa besteira, amado. É o Senhor quem nos capacita. Aí ele fala assim, ó, essa é a unidade do corpo de Cristo. Aí ele fala assim: sejam completamente humildes e dóceis. Não vale a pena discutir, amado. Não vale a pena ter razão. Não tenha razão. Melhor não ter razão. Em nenhuma situação. O Senhor, ele fala assim, ó, sejam humildes e completamente dóceis. Completamente dóceis. E sejam pacientes. Nessa manhã, desde ontem, eu estava pensando e orando ao Senhor e refletindo na palavra. E aí eu não sabia o que é que o Senhor tinha para nós nessa manhã. E aí o Senhor falou para eu refletir sobre o casamento, né, que é no livro de Efésios 5. Mas aí quando eu olhei o livro de Efésios 3, o Senhor começou a me trazer essa palavra soberana e poderosa para as nossas vidas, e é desse alimento que a gente precisa hoje. É esse alimento que a igreja precisa. Esse alimento que eu preciso, amado. Porque quando eu comecei a ler, o Senhor começou a ministrar no meu coração e começou a falar comigo. E eu creio que Ele está falando contigo nessa hora. E o Senhor, Ele vai mudar essa situação no nome do Senhor Jesus. Isso não é um conto. Eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós deixarmos a palavra entrar, e se a gente se enraizar nessa palavra, e se aprofundar nessa palavra, a libertação ela vai chegar sobre as nossas vidas. Para isso, a única coisa que nós temos que fazer é mudar o curso, é virar a chave, é não retornar atrás. Você vai ver aqui, na própria palavra, o Senhor falando conosco aqui no nome de Jesus. Suportando uns aos outros, não de qualquer forma. Ele fala assim, ó, suportando uns aos outros, não porque eu estou mandando pela palavra. Ele fala assim, ó, suporte uns aos outros com amor. Suportar com amor. Vão te pisar no pé? Vão. E aí você vai suportar como? Com amor. Você vai ouvir falar de você alguma coisa? Vai. Como é que você vai suportar isso? Com amor. Vão falar coisas que nem aconteceu com você, não foi você quem fez? Não foi, e aí? Como é que você vai suportar isso? Com amor. Não, vou tirar satisfação, vou falar. Amor. Amor. Suportando uns aos outros com amor. Aí no verso 3 ele fala assim, ó, façam de qualquer forma. Façam de qualquer forma? Não. Ele fala assim, ó, façam todo. Ele fala assim, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
E quando ele fala de unidade do Espírito, ele fala de unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é unidade do Espírito somente aqui na igreja. Na igreja, com certeza. Com os irmãos, com certeza. A mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo pensar, o mesmo batalhar, a mesma luta, sim. Mas unidade do Espírito dentro do lar. Unidade do Espírito com os amigos que é da mesma comunhão. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz no trabalho. Vínculo da paz, unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Cada um tem uma medida de fé. Cada um tem uma medida repartida para cada um, certo? Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Deu dons a quem? Deu dons aos homens, certo? Que significa ele subiu, senão que ele também havia descido às profundezas da terra? Quem fez isso? Jesus, amém? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou. Aí vem a divisão no meio da igreja. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e mestre, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja construído, seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cada um fazendo. Então o Senhor veio e designou um para fazer uma coisa na igreja, o outro para fazer outra coisa na igreja, o outro para fazer outra situação, o outro para limpar, o outro para ficar como obreiro na porta, o outro para pastorear, o outro para evangelizar, para buscar, e assim sucessivamente. Não é somente o pastor aqui na frente, tem a obreira lá na porta. Não é somente o pastor aqui na frente. Porque aí pelo auxílio, o Senhor fala assim, pelo auxílio de todas as juntas, o corpo ele vai crescendo. Eu sozinho eu não posso fazer nada aqui. A Simone sozinha ela não pode fazer nada. Então o Senhor ele distribuiu os dons no meio do corpo da igreja, para que a igreja venha crescer. Que verso que eu estou? Atingindo então a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Só assim nós vamos atingir a medida à medida que cada parte realiza a sua função, nós vamos atingir a medida da plenitude. Por isso, todos nós precisamos estar prontos. Todos nós precisamos. Às vezes a gente se pergunta assim, mas o que eu vou fazer na igreja? Eu só vou lá ouvir? Não, amado. O Senhor, Ele tem algo para a sua vida aí. De repente você é um evangelista, você tem alguém para poder convidar para trazer, ou trabalhar no meio da igreja, ou ajudar com alguma situação, em nome de Jesus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, Aí ele fala assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.
não ser jogado de um lado para o outro. Uma hora eu penso na palavra de um jeito, outra hora eu penso uma hora eu estou pensando aqui igual a comunhão pensa, mas daqui a pouco eu não quero mais, eu quero ir lá para o outro ministério, para outra igreja, aí eu quero ir para outra doutrina, aí eu quero para outra situação, e fico, sabe, naquela, sendo levado por todo o vento de doutrina de homens que induzem ao erro. Não fala de acordo com a palavra de Deus. Pega somente um versículo da Bíblia e não pega o contexto bíblico, o contexto inteiro, para que possamos entender a palavra. Fala algo, tira um trechinho da palavra de Deus e acaba ensinando coisas que induz ao erro. Toma cuidado com isso, no nome do Senhor Jesus. Verso 14 ainda. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. Não sejamos mais como criança. A criança, para que a criança possa sair do estágio de criança, o que a criança tem que fazer? Ela tem que ser discipulada, ela tem que ser ensinada, não é? E aí, trazendo para a maturidade adulta, e você está em Cristo, você chega como criança, sem saber muitas coisas da palavra de Deus. Só que, com o passar do tempo, você pode deixar de ser criança e pode chegar à maturidade, ou você pode continuar sendo criança. Tem como fazer isso? Como é que você continua sendo criança? Sempre só ouvindo a palavra e não buscando estudar, não buscando entender, não querendo conhecer, não praticando a palavra, aprendendo somente superficialmente. A criança mesmo, que ela não se aprofunda, você não coloca em profundidade o ensinamento para ela vai demorar um pouco para poder chegar à maturidade. Conosco é da mesma forma, com a gente é da mesma forma. Se nós não buscarmos entendimento, a gente não se aprofundar na palavra de Deus, não buscar o conhecimento da palavra de Deus, a gente vai ser um crente de 30, 40 anos, porém, criança. Com as mesmas posturas lá do passado. Eu não consigo resistir às tentações, eu não consigo resistir. Quando eu vou ver, eu já falei, quando vai ver, eu já pequei, quando vai ver, eu já caí. Por quê? Por quê, amado? Porque ainda eu não cheguei à maturidade. O Senhor, Ele nos deu a palavra dEle. Aqui nós temos grupo de estudo bíblico, nós temos estudo bíblico que vai começar agora em fevereiro, né? A EBCOM retorna, nós temos aí, a gente se reúne para poder falar da palavra de Deus, nós temos alimento sólido aqui pela manhã de domingo, todos os dias nós recebemos a palavra de Deus, eu passo todos os dias os áudios, todos os dias nós estamos recebendo. Agora, esse alimento que eu estou recebendo, eu estou me aprofundando nele? Porque se eu me aprofundar, eu deixo de ser criança e começo a crescer. Criança fica querendo buscar aquelas coisas de animação, né? Tem criança que quer só animação o tempo todo. O crente criança, ele só vai atrás de animação também. Só vai aonde de repente, lá tem profecia, eu vou lá buscar, porque lá Deus fala na terra. Não é assim? E aí, quando você é confrontado com a palavra de Deus aqui, né? Se você gosta de ser criança, aí a palavra entra meio quadrada. Por quê? Porque eu estou acostumado com alimento, com leitinho. Não estou acostumado com carne, não estou acostumado com feijoada. A criança que só come leite, para ela ir começar a ingerir carne, você tem um processo. Tem um processo, leitinho,
vai engrossando a comida, vai dando um pouquinho de carocinho, daqui a pouco está comendo carne. Tem outros que não, né? Já começa, eu já vi criança aí, já entra com tudo, já devorando tudo. Então o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em quem? Em que? Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, olha o corpo de Cristo aqui, ó, cada um realizando a sua função, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. O prédio vai crescendo. Por quê? Está fundamentado, está alicerçado, que a gente viu lá no livro de Efésios 3, um livro anterior, que a gente precisa estar alicerçado, a gente precisa estar enraizado, a gente precisa estar aprofundado. Se nós estamos aprofundados, o prédio vai crescer, ó, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um fazendo uma coisinha dentro do ministério. Dentro de casa, cada um fazendo as suas coisas dentro de casa, dividindo todo o serviço, dividindo todas as coisas. Aí, na igreja, nós vamos crescer. Dentro de casa, nós vamos crescer na parte, na hora que cada um realiza a sua função. Meu, que legal, né? A esposa trabalhou fora, a gente está aqui, casamento vai ser hoje, né? Vamos falar disso. A esposa trabalhou fora, ficou o dia inteiro ralando. Tem homem que ainda pensa assim, amado. Tem homem que pensa desse jeito. A mulher ficou ralando fora, aí chega em casa, e o marido também, estava ralando fora. Aí os dois chegam em casa. Aí tem criança para olhar, tem comida para fazer, tem casa para limpar, tem marmita para fazer para o dia seguinte. E aí tem esposo que acha que a obrigação é da esposa. Mudou, amado. Se você que pensa dessa forma, para. Tem alguém que pensa, seja corajoso, tem alguém que pensa ainda assim? Acho que não tem mais ninguém no nosso meio que pensa assim não, né? Não é possível. Não é possível. Se tiver alguém, esposa, vem e me entrega aqui, esposa. Não é possível. Porque, na parte, se cada um fizer a sua parte dentro de casa, mas vamos mudar um pouquinho o contexto, que fica mais legal ainda. O marido trabalhou o dia inteiro fora, e a mulher ficou em casa, fazendo o quê? Nada. Tem 2 crianças, ela ficou dormindo o dia inteiro, fez nada, imagina. Esperando o marido chegar. Aí o marido vai chegar, tem a sandalinha lá na porta, ele vai pôr a sandalinha e ele vai chegar e vai sentar no sofá. Marido, vem jantar, está na mesa. O marido vai lá chegar, está lá na mesa, vamos comer. A esposa recolhe os pratos, vai para a louça, o marido vai para a cadeira, para o sofazão lá, vê o jornal dele, lê a Bíblia dele lá, e a esposa termina de lavar lá, e aí depois à noite ainda vai, ô marido, eu estou aqui de baby doll, estou te esperando, vamos namorar. E é sonho, né, irmão? Tem irmão aí viajando e fala, nossa, essa é a esposa mesmo. Para de ser hipócrita, amado. Você ficou trabalhando fora, mas ela ficou dentro de casa fazendo o quê? Trabalhando, às vezes mais que você que está na rua, amado. E aí? Aí é hora do quê? Na parte em que cada um realiza a sua função, os dois vão descansar mais cedo. A casa vai ficar organizada mais cedo. Os dois vão descansar mais cedo. Não é bom? Oi? Com quem? Com o casal? Deve estar, né? Deve estar tudo bem. O casal ainda não chegou, não.
Mas vamos lá, vamos aqui nós aqui. Aonde que eu estou? O verso 16, né? Dele então todo o corpo unido e ajustado pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo e no Senhor insisto. Assim eu lhes digo, ele falando para a igreja de Éfeso. E ele fala assim, e no Senhor insisto, por quê? Porque ele sabia que as pessoas estavam ouvindo, mas não estavam praticando. E aqui no nosso meio é igual? É ou não é, irmãos? Com as nossas vidas não é igual? A gente ouve, não pratica, cai, paga o preço, briga e assim segue. Por quê? Porque a gente não obedece. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O que é viver na inutilidade dos seus pensamentos, Will? O que é? Inutilidade dos seus pensamentos, como os gentios. Não viver mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. O que é? Não ficar sem pensar nada, porque a mente vazia é oficina do diabo. Se você tiver que pensar alguma coisa, você tem que pensar no quê? Nas coisas de Deus. Inutilidade dos seus pensamentos. A gente tem vários exemplos de inutilidade dos seus pensamentos. Você pode simplesmente ficar o dia inteiro ouvindo filme, vendo filme o dia inteiro. Você vai estar fazendo o quê? Vai estar na inutilidade dos seus pensamentos. O dia inteiro sem fazer nada, na inutilidade dos seus pensamentos. E aí, se você fica o dia inteiro sem fazer nada e o seu pensamento fica inútil, o que vai acontecer? Pensamentos vão chegar na sua mente, amado. Você tem como evitá-los? Não tem, eles vão chegar. E o que você vai fazer com eles? Agora, se você estiver pensando a palavra, vivendo a palavra, ouvindo louvor, meditando na palavra, meditando naquilo que você ouviu no domingo, meditando naquilo que o Senhor está falando nos seus corações. Não é que eu não estou falando que eu assisto filme, amado, mas não podemos ficar na inutilidade dos nossos pensamentos. Pensamentos vãos. Porque se eu fico na inutilidade e pensando, sabe, nas coisas lá do passado, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo, aí eu tinha aquela situação, aquela outra fita e não sei o que, sabe? Isso é inutilidade dos pensamentos, não viver mais como os gentios, como a gente vivia, também como gentio. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Por que ignorante? Porque não conhece. Ignorância não é um palavrão. Ignorância dos seus pensamentos. Por quê? Porque não conhece, é ignorante. Ignorante é aquele que não conhece, não tem conhecimento de causa, é o ignorante. Em questão, devido ao endurecimento do coração duro. Está ignorante por quê? Porque endureceu o coração. Eu não quero ouvir mais, não estou afim de ouvir. É muita religiosidade. E sabe, endurece o coração e não quer mudança. É tempo da gente se entregar, sabe, tirar todas as nossas barreiras em nome do Senhor Jesus Cristo e se entregar, amado, de corpo, alma e espírito. Senhor, eu sou todo seu. Eu quero caminhar por inteiro com o Senhor, senão não vale a pena vir para a igreja. Senão não vale a pena, amado. Que verso que eu estou? 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação
cometendo com avidez toda espécie de impureza. A gente vem e se converte ao Senhor, mas se nós ficarmos na inutilidade dos nossos pensamentos, o que vai acontecer com a gente? Aqui, ó. Tendo perdido toda a sensibilidade, endureceu o coração, não quero ouvir mais, perde a sensibilidade do espírito, eles se entregaram à depravação. Ou seja, voltaram pelo mesmo caminho, voltaram na mesma situação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E o estágio, tem outra parte da palavra que fala assim, que o estágio desses ficaram piores do que quando eles chegaram para Cristo. Por quê? Porque aquele espírito maligno que tomava conta daquela vida foi embora e veio habitar o Senhor. Mas quando para de buscar o Senhor, aquele espírito que tinha saído volta e traz consigo mais 7. E aí a casa fica com 8 espíritos malignos. E o estágio daquele torna-se pior do que o primeiro quando chegou diante de Cristo. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o que, amados? Despir-se do velho homem, tira a roupa do velho homem. Você ainda carrega alguma coisa lá do passado, amado? Tem alguma coisa lá do passado ainda que está vindo sobre a sua mente? Porque assim, gostei disso, Rubão. Sai fora, né? Já foi. Mas, às vezes, pode ser que a gente não carregue um vício, pode ser que a gente não carregue alguma situação que deixava a gente perdido na rua, mas pode ser que, de repente, eu carrego no meu coração ainda a ira, pode ser que eu carrego ainda no meu coração o rancor, a mágoa, pode ser que eu carrego isso ainda. E isso faz parte da velha vestimenta. Aí o Senhor fala aqui, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a tirar a roupa do velho homem. Que verso que eu estou? 22. Quanto à antiga maneira, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O velho homem que faz o quê? Que se corrompe por desejos enganosos. Dá alegria? Dá. Mas de quanto tempo, né, Maria? De quanto tempo? 15 minutos? Meia hora? Talvez um dia? Não mais que isso. Desejos enganosos. E aí ele fala assim, vocês foram convidados a despir-se, a tirar a roupa do velho homem e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Nova roupa. Olha para o seu irmão aí, ele está de roupa nova. Roupa espiritual nova, amado. Quando ele fala de roupa aqui, não está falando de vestimenta, que tem que usar saião, que o pastor tem que usar gravata e terno. Não está falando de vestes espirituais. Vestes espirituais, roupa nova. Aleluia. O Senhor nos deu uma nova maneira de pensar. Glória a Deus. Aleluia. Um novo modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Portanto, ele fala assim, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Aí eu pergunto para nós, e aí, ainda estamos mentindo? Tem alguma coisa ainda que a gente mente? Você já passou dessa fase da mentira? Ou você continua ainda escondendo as coisas? Hein, amado?
Porque se você está de roupa nova, não combina com a roupa nova. A mentira não combina com a roupa nova que você está vestindo. Então você se despiu da velha maneira de viver. Você mentia, você roubava, você era viciado, você traficava, você fazia tudo isso. Isso ficou lá. Você está com roupa nova. Aí você pôs a roupa nova, então não entra mais a mentira. A mentira não faz mais parte da sua vida. Não faz mais parte da sua, não faz mais parte da nossa vida a mentira, amado. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nós não estamos mentindo ao outro, estamos mentindo a quem? A nós mesmos, porque nós somos um só corpo. Aí ele vem para esse verso 26 aqui, que é o ápice, né? Se não está gravado esse versículo aí, grava, Tiago. É de ir lá no profundo. Nesse verso 26, amado, é 26 mesmo? O irmão tá? É? No verso 26 aí, ele fala assim, ó, se não tiver grifado aí na sua Bíblia, grifa na sua Bíblia, marca, guarda na sua mente, deixa descer para o seu coração, e sempre que você ficar nervoso, você lembra desse versículo. Quem é que não fica irado aqui? Quem é que não fica nervoso? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor pelas suas verdades, glória a Deus. Aí o Senhor falou assim para a gente, vocês foram ensinados a deixar lá atrás, eu e você, nós somos ensinados a deixar lá com a nossa velha roupa, mas de vez em quando a gente vai lá e calça a meia daquela roupa. Hã? Uma meia do velho homem? Aí, ó. Às vezes a gente vai lá, calça uma meia, calça outra, e o Senhor vem e fala, ó, tira que essa aí é do velho homem. Ah, sim. Aí colocou a meia, viu que o dedo estava furado, tirou fora, porque viu que, né? E é espiritual isso, é espiritual. Quando vocês ficarem irados, o que você tem que falar? Não, eu falando desse jeito parece que eu estou irado, né? Mas não é assim? Teve um dia dessa semana que... vamos dar desculpa do Covid, né? A gente dá desculpa do Covid, falar do Covid. Essa semana, não, semana passada, na hora do almoço, a Simone falou, mas você não sei o quê, e você não faz isso, e você não faz aquilo, você tem que se cuidar, você não pode ficar correndo, e papapá. Mas... parece que ela estava falando muito. Aí eu já estou mal e você ainda quer falar desse jeito comigo? E eu me irei, né? Depois eu tive que me arrepender e pedir perdão para ela. Então, a gente tem que tomar cuidado para não calçar a meia furada do velho homem, a cueca furada lá do velho homem, a calcinha furada, estragada. Não é para colocar mais, amado, faz parte lá do velho homem, da velha mulher, ficou lá atrás. A ira, quando vocês ficarem irados, tem que fazer o quê? A ira vai chegar? Deixa eu falar sem me irar. A ira vai chegar? Vai. A ira vai chegar, né, pastor Júlio? Vai chegar. Mas quando a ira chegar, o que é que Deus está falando? Não pequem. Mas como que eu vou irar e não vou pecar? Eu vou resolver a situação quando? A gente tem toda terça-feira a gente fala muito a respeito dessa ira aqui, né? Porque a ira vem, a gente tem que conversar mais sobre isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Aí para que você não peque, o que ele está falando aqui? Ó? Ele fala, apaziguem a sua ira antes de dormir, antes que o sol se ponha, antes de virar a noite. Resolva a situação no dia. Quem é que já dormiu irado aqui? Pensa. Não é horrível, Jéssica? Meu, você não dorme, você sonha coisas terríveis, você fica virando de um lado para o outro,
O dia seguinte é horrível. O dia seguinte parece que você está carregando um peso, não rende. Por quê? Porque nós não resolvemos a situação. Quando vocês ficarem irados, mineiro, não pequem. O mineiro fica irado? Fica, né? Fica lá. Demora, mas fica, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira e resolva no mesmo dia. Deus está ensinando a gente aqui nessa manhã para que a gente venha prosperar, amado. Para que a gente venha ter uma vida próspera, tá vendo? A gente fala, tem pessoas que acham que prosperidade é dinheiro. E olha só que alimento precioso que Deus está nos dando aqui, ó. Você pode ter todo o dinheiro, mas se você tiver uma vida irada o tempo todo, o que vai acontecer com você? Fundo do poço, suicídio. Não adianta. Resolva a situação que você tem para resolver no dia, não deixe para o dia seguinte, no nome do Senhor Jesus. Portanto, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aí no verso 27 ele vem e pau! O que ele fala? Que você está possuído. Quando você fica irado e não resolve as coisas lá, ó. Ele fala que você está possuído. Por quê? Porque quando a gente se ira e a gente não resolve a situação, o que acontece? O diabo vem e toma conta da nossa mente. E aí a gente começa a castelar um monte de coisa. Poxa vida, o Tiago, ele se irou comigo ontem e ele não resolveu. Mas por quê? É só um exemplo, tá? Mas por que ele não resolveu? E aí ele pensando dela também. Não, mas por que... E aí a gente vai, se não resolve na noite, no dia seguinte a gente continua pensando maldades. Por quê? Porque o inimigo fica lançando situações e a gente mesmo não resolveu. Não é só o inimigo. A gente está dando lugar ao diabo. A gente dá o lugar ao diabo quando a gente primeiro se ira. Não, quando se ira não. Quando a gente não apazigua a ira. Porque Deus fala assim, ó, você vai se irar? Beleza, se irou. Mas apazigua a ira. Porque se você não resolver, se você não apaziguar a ira, o diabo, você está dando lugar ao diabo. E para que você não dê lugar ao diabo, você precisa resolver. Ainda que a outra parte não queira resolver, ó, eu preciso conversar. Eu preciso conversar. Vamos resolver essa situação hoje. Vamos resolver porque eu não posso deixar para amanhã. Vai ser prejuízo para mim, vai ser prejuízo para você. Com amigos, relacionamento conjugal, com filhos, com irmãos, no geralzaço, amado. No geralzaço, não deixe para amanhã. Em nome de Jesus. Aí, lá no livro de... Vamos dar uma olhadinha no livro de Coríntios, que eu fiz uma menção aqui de 2 Coríntios 10, o verso 3 e o 5, ele vai falar da nossa luta, amado. Ele vai falar da nossa luta aqui, que a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra pessoas. Lucas, a nossa luta, sua luta não é contra a Ianca, a nossa luta não é contra carne e sangue. Você está sendo edificado nessa manhã, amado? Você está crescendo? Eu estou, junto com vocês aqui. Glória a Deus, Deus está falando muito aqui comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim, ó, pois embora vivamos como homens, no 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, o verso de número 3, ele fala assim, ó, pois embora a gente vive como homem e como mulher, não lutamos segundo os padrões humanos. A gente não luta segundo o padrão humano, se defendendo e devolvendo. Devolvendo na mesma medida que a gente está recebendo. A gente não luta mais dessa forma. Porque a gente foi ensinado aí fora a lutar dessa forma. Mas a gente não vive mais nesse padrão. A gente não vive mais desse jeito. A gente vive de forma diferente aqui, ó. Porque nós deixamos a roupa velha.
e vestimos a roupa nova, então nós somos espirituais. E aquele que é espiritual consegue discernir as coisas espirituais, pois as coisas espirituais são discernidas espiritualmente falando. Quem é carnal não entende as coisas do Espírito. Ele fala aqui, ó, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A sua luta não é contra pessoas, a sua luta não é contra seres humanos, a sua luta é no mundo espirituais, para destruir fortalezas. Ele fala assim, ó, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí o que a gente faz? Leva preso, leva cativo todo pensamento para torná-lo o quê? Obediente a Cristo. A minha luta não é contra ser humano, a minha luta não é contra pessoas. A ira, ela pode chegar sobre a minha vida? Pode chegar, mas ela não faz parte da minha vida. Ela pode chegar, mas eu tenho como rejeitá-la, apaziguando e resolvendo a situação no mesmo dia, no nome de Jesus. Aí ele fala que segue falando, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil, com as suas mãos, para que tenha o que repartir. Ele fala, tá vendo? Ele fala assim, ó, se você furtava, você roubava, não furte mais e não roube mais, trabalhe. Trabalhe para quê? Para que você possa ajudar aquele que não tem. Que lindo isso, amado. Para que você possa ajudar aquele que não tem, aquele que está em necessidade, para que você possa repartir com quem estiver em necessidade. Quem é que gosta de falar palavrão aqui ainda hoje? Quem é que manda a pessoa, vai para aquele, vai para seu filho da... Quem é que fala palavrão aqui ainda hoje? Quando briga, quando está nervoso, tira a roupa espiritual, vai lá e calça as duas meias, coloca a calça e coloca a camisa do velho homem, vamos brigar agora, é isso? E aí começa a falar palavrão. Hábitos, amado, os seus hábitos precisam mudar. Se você está perto de pessoas que falam palavrão, amado, se afaste dessas pessoas que estão falando palavrão. Troca o palavrão, que de repente você fala, fala caramba, fala, puxa, meu Deus do céu, troca. É um abençoado mesmo. Troca. Quem é que fala palavrão aqui ainda hoje? Quando se ira. Então, aí Deus está falando o quê? Para a gente deixar. Olha o que está escrito aqui. Não li o versículo, né? A gente tirou a velha roupa. Não coloque, esquece aquela roupa suja. Tritura ela, a meia furada. Não põe mais a meia furada não, Gibius. Rasga de uma vez e não coloca mais. Aí ele fala aqui, nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhum palavrão, gracejo imoral, saia da boca de vocês. Sabe aqueles gracejos imoral que não fala palavrão, mas fala com o intuito de ser palavrão? Não faz mais parte da nossa vida, amado. Não combina mais com as suas vestes espirituais. Você é lindo, você é linda. Não combina mais com você. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar, para construir. Tudo que você for falar, que seja para aumentar o outro, que seja para construir, que seja para levantar, que seja para edificar, né, o moral das pessoas. Edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Tem gente que não aguenta ficar nem perto de crente, fala, esse camarada fala que é crente, mas fala tanta besteira que não dá vontade de ficar perto dele.
Não entristeçam, aí ele fala aqui, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura. A amargura ficou lá com a roupa velha. Você pode falar para alguém do seu lado aí, fale, a amargura ficou com a roupa velha. Fala aí pro Rubão, fala aí pro Rubão. Isso, a amargura ficou com a roupa velha. Não faz mais parte da roupa nova. Você tem roupas novas, roupas espirituais novas. Amargura, indignação. Pensa na sua roupa suja lá do trabalho, aquela roupa suja lá, não do trabalho não, aquela roupa suja que cheia de pecado, cheia de lodo, cheia de lamaçal, aquela coisa que você carregava, tudo isso aqui está naquela roupa, e você de vez em quando vai lá e põe uma peça daquela roupa de volta. Olha lá, ó, amargura, indignação, ira, gritaria. Às vezes é uma gritaria dentro de casa, né? Hein? Não é? Ou no trabalho, escuta, vamos diminuir um pouquinho o volume. Diminuir, gritaria, calúnia, está tudo com a roupa velha. Bem como toda maldade não faz mais parte da sua vida. Não faz mais parte, não combina mais com a gente. A maldade não combina mais com a gente. Negócios. Maldade nos negócios. Deus me fala aqui, ó, presta atenção. Maldade nos negócios não combina mais com você. Vender carro quebrado, sabendo que está quebrado, é maldade. Se você não falar e não abater do preço, é maldade, você está mentindo. Você está prejudicando alguém. Isso não combina mais com você. É esperteza, é querer ser Jacó. Isso não combina mais com a sua postura. Vou fazer o motor aqui para poder, vou só tacar um óleo grosso aqui para poder me livrar, né, e passar para frente, porque não dá mais. Não combina mais com você. Faz parte do passado. O mecânico aqui está entendendo o que eu estou falando. Faz parte é velha roupa. É meia furada. Não faz mais parte. Aonde que eu estou aqui? Gritaria, maldade. Estou falando de maldade, né? Maldade nos negócios. Os negócios, presta atenção que eu vou falar. É de Deus isso, hein, amado? Tem que ser boa para as duas partes. Patrão e empregado, tem que ser bom para os dois. Negócios, tem que ser bom para os dois. Querer tirar proveito. Não pensa no outro, amado, pensa na sua vida. Querer tirar proveito do negócio do outro. Querer tirar proveito naquilo que, sabe, te ajudaram. Tem que ser bom para as duas partes. Maldade não faz mais parte, não combina mais com a sua roupa nova, a sua roupa de crente, amado. Não combina mais. Se você tem alguma questão para resolver com o seu irmão, vai e resolva rápido, em nome de Jesus. Amém? Porque você tem roupa linda, roupa de crente, vestimentas novas, foi o que o Senhor colocou sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se. Quem é que não erra, amado? Pastor, você erra? Erro. Estou procurando melhorar, mas eu erro. A gente está numa caminhada longa aí, né? Buscando o Senhor, mas a gente erra, a gente vacila. Mas aí tem algo lindo aqui que Deus está falando aqui, ó. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Ele falando o que aqui, ó? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Portanto, sejam imitados. Aí, ó, se a gente fizer tudo isso, a gente está de roupa nova,
Está servindo a Deus? Está buscando o Senhor? Deixou a roupa velha? Aí o que Deus está falando? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Entre vocês, vamos ler esse 3 aqui e a gente, acho que vamos terminar no 4. Entre vocês não deve, lembra que eu falei? Não deve nem haver menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Essas coisas ficaram com a velha vestimenta. Pergunta para o seu irmão aí, tem alguma meia aí da velha roupa? Se tiver, está furada, amado. Tira ela, troca ela. Verso 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. E ele vem falando aqui, da outra parte aqui, que a gente não vai entrar nisso. Quando vocês se reunirem, que um tenha salmo, que o outro fale em espírito, que o outro ensine, que tenha cânticos. Quando se reunir, é para falar das coisas de Deus. Amém, amados? Vamos orar em nome do Senhor Jesus e agradecer ao Senhor. Você que vai dizimar e ofertar, traga o seu dízimo, a sua oferta já nessa oração aqui na frente, em nome do Senhor Jesus, entendendo que todos os dízimos e ofertas destinados neste templo é 100% para a obra do Senhor, amado, em nome de Jesus. Papai querido, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por essa manhã maravilhosa, Senhor, em que o Senhor nos trouxe novamente, Deus, a sua palavra, esse entendimento, Senhor amado, do que é roupa velha, do que é roupa nova, Senhor. Pai, que nós não venhamos mais, Senhor, mexer na roupa velha e calçar, Senhor, a roupa velha, vestir alguma peça da roupa velha, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a lucidez, Senhor, venha fazer parte da nossa vida cristã, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nos fortalece, Senhor, Pai. Nós sabemos, Senhor, nós sabemos que não é fácil, Senhor. Quando nós vamos ver, nós já pecamos, nós já nos iramos, já ficamos nervosos, já falamos. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, perdoa as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, aonde o Senhor trabalhou, aonde o Senhor falou conosco nessa manhã, Senhor, Pai, que nós possamos estar prontos para mudar de postura, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que venhamos virar essa chave, Senhor, para que o Senhor venha fazer uma obra linda na nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito, Senhor, dos pensamentos dos meus irmãos, Senhor, toda situação ruim, todos os pensamentos ruins, pensamentos maus, pensamentos de suicídio, pensamentos para tirar a vida, pensamentos maus contra outras, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja rejeitado das nossas vidas, das nossas mentes, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor, que é fiel sobre as nossas vidas, Senhor, que possamos crescer a cada dia mais em Ti, no nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por essas ofertas, Senhor. Pai, não tem como eu pedir para o Senhor multiplicar o nada que foi colocado, mas daquilo que foi colocado, Senhor, eu peço que o Senhor venha multiplicar na vida dos meus irmãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, 100 vezes mais, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não está conseguindo ofertar e dizimar, Senhor, na sua casa, que o Senhor venha prover, Senhor. Eu não peço para o Senhor multiplicar esse nada na vida deles, eu peço a Ti que o Senhor venha abrir portas e o que o Senhor venha derramar entendimento
do que é ofertar, Senhor amado, do que é abençoar outras pessoas, Senhor. Eu peço esse entendimento para que depois o Senhor venha multiplicar, Senhor amado, sobre a vida desse meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Em nome de Jesus. Cadê os noivos? Eu vou dar a oportunidade. Os irmãos que puderem ficar, nós vamos agradecer aos irmãos que puderem ficar para poder acompanhar a cerimônia. Mas eu não vou segurar todos aqui não, porque eu entendo dos compromissos que vocês têm também. Amém, amados? O casamento ele vai durar mais ou menos uns 30, 40 minutos no máximo. Se puderem ficar, aqueles que puderem ficar, nós somos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo para poder acompanhar essa cerimônia linda do nosso irmão aí que vai ser bênção. Amém, amados? Em nome de Jesus. Pode se assentar e aquele que não vai poder. Quer receber a bênção? Então receba aí, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, não pode se abraçar. Não pode, porque essa Covid Ômicron aí é terrível para pegar, é muito fácil, amado. É muito fácil. E a Ana, que é a enfermeira, ela falou para mim que os irmãos que puderem usar esse tipo de máscara aqui é melhor do que a de pano, porque esse tipo de máscara aqui ela contagia menos, né? Não há contágio. Se você usar o de pano, pode ser que transmita para outras pessoas. Amém, amados? Em nome de Jesus, é uma instrução aí de saúde aí para vocês, tá?